Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês podem me falar se estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Obrigada. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Boa sexta-feira para todos, tá? Vou me apresentar aqui para vocês, né? Quem é essa aí que apareceu na minha tela? Deixa eu me apresentar para vocês com calma, tá? Célio, pode começar? O que é que espera os alunos entrarem um pouco? Bom dia, tudo bem? Então, pessoal, quando a galera vai entrando aí, eu vou me apresentar aqui para vocês, tá? Meu nome é Raiza, tá? Eu sou professora de língua portuguesa. Vou trabalhar aqui com vocês a parte de gramática, certo? Professora, mas quem dava aula pra gente era a Juliana Bailão. Galera, a Juliana, ela se mudou, né? Não pôde continuar com vocês. E a minha história com o planeta é uma história muito antiga, né? Já faz uns 10 anos já trabalhei no planeta algumas vezes e agora eu tô retornando, pessoal, com muita alegria, porque tenho um amor muito grande pelo planeta, muito mesmo, tá? Gosto muito de todo mundo, muito da escola, então eu tô muito feliz por voltar. Agora eu tô dando aula para a terceira série para o curso, tá bom? E os nossos encontros serão às sextas-feiras. Todas as nossas aulas, as duas aulas serão sextas-feiras, certo? Então, bora lá começar. Antes de mais nada, galera, eu quero que vocês saibam que eu sou muito de boa, muito acessível. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, se quiserem dar sugestão, fazer pedido, qualquer coisa que seja, eu estou à disposição, sempre, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Todo o material que eu usar, vocês vão ver que eu vou usar mais PowerPoint, porque gramática precisa ter exemplo, né? Tem que ter uma base de referência, senão vocês não conseguem entender, em função, às vezes, da abstração da matéria. Então, eu sempre vou usar um PowerPoint, os slides, e tudo que eu usar, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vou passar a lista também, só que lista, geralmente, pessoal, eu passo no final do conteúdo. A hora que eu concluo o conteúdo todo, eu passo a lista para vocês, tá bom? E é tudo conversado, tudo combinado, eu vou passando informações. Se vocês puderem participar da aula, me ajuda muito também. Quando a gente interage, galera, a aula flui mais, certo? Até passa mais rápido. Então, por favor, se vocês puderem interagir comigo pelo chat, eu vou perguntando as informações, beleza? E aí vocês vão passando. Olha só, eu conversei com a Juliana Bailão, e a gente já trabalhou junto algumas vezes, né? E ela havia me falado que tinha parado com vocês em análise sintática do período simples, que ela estava explicando o sujeito, né? E eu olhei o material de vocês, né? As aulas que ela já havia dado, e eu vi que realmente ela tinha parado na parte do sujeito, na classificação dos tipos de sujeito. E é daí que a gente vai continuar. Só que eu resolvi fazer o seguinte: eu vou dar aula hoje, perdão, eu vou dar aula hoje como se a gente estivesse começando do zero a análise sintática do período simples, tá? Por que, Raiza, que você vai fazer assim? Porque se você ficou com dúvida, perdeu alguma informação, ficou perdido em alguma coisa, a gente já revisa. De qualquer forma, se o professor fosse voltar, ele iria fazer essa revisão. Então, eu vou fazer essa revisão com vocês agora, beleza? Bora, então, compartilhar o material. Uma outra coisa, gente. Vamos combinar o seguinte: se vocês tiverem dúvidas sobre a matéria, sobre qualquer coisa, tá? Eu vou pedir um favor para vocês. Nós vamos combinar da seguinte maneira: se eu ficar respondendo toda hora o que alguém manda,
vai interromper demais a aula, né? E aqui fica mais difícil do aluno entender o conteúdo com essas interrupções. Então, vamos fazer um acordo. Pode ir perguntando, vai perguntando aí no chat, tudo que vocês quiserem, beleza? Aí, no final, eu tiro um tempinho para tirar as dúvidas de vocês. Combinado? Eu acho que é a melhor forma de fazer. Eu vou acompanhando, se vai surgindo pergunta, e aí, no final, eu respondo para vocês. Fechou? Combinado? Então, bora lá. Olha só, gente. Nós vamos começar aqui, então, a análise sintática do período simples. Primeira coisa, por que eu coloco os títulos aqui? Com certeza alguém na vida um dia te perguntou, o que você está estudando em física? O que você está estudando em matemática, em gramática? E aí você não sabe direito responder. Você fala, um negócio lá de não sei o quê. Gramática, um negócio lá de sujeito. Então, para você não passar por isso, primeira coisa, coloca na sua cabeça. O que você está estudando agora? Você está estudando o nível sintático, né? Você vai estudar análise sintática do período simples. Ontem eu dei aula para o curso e aí a gente estava conversando uma coisa. Qual é a dificuldade, às vezes, de vocês para fazer uma questão, né? Às vezes, pessoal, vocês até sabem o conteúdo. Certeza que já aconteceu isso com você. Você sabe o conteúdo, só que você não entende a nomenclatura, o nome que é utilizado. Então, a minha preocupação com vocês também é essa. E aí, antes de fato da gente ir para a análise sintática do período simples, tem alguns conceitos básicos que são fundamentais que vocês saibam para que a gente consiga fazer a análise sintática do período simples, certo? E é por aí que nós vamos começar. Então, olha só. Seguinte. Primeira coisa que eu vou falar a respeito de análise sintática do período simples. Período simples é um período formado só por uma oração. Só que se eu não souber o que é período, o que é oração, isso aí não vai fazer sentido para mim. O que adianta eu fazer uma análise sintática do período simples, sendo que eu não sei o que é um período simples? Então, eu coloquei 3 conceitos básicos para a sua vida que você vai precisar para que você entenda essas relações, que seria o conceito de frase, oração e período. Todo mundo usa essas palavras o tempo inteiro. Em provas de português você lê essas palavras o tempo todo, só que a gente precisa saber diferenciá-las, senão não vai funcionar, não vai dar certo. Então vamos lá. Primeira coisa, na sala de aula, quando eu pergunto para o meu aluno o que é frase, né? No que consiste uma frase, a maioria fala para mim que frase é tipo um conjunto de palavras. Tá certo, Raiza? Não necessariamente, porque ela tem que ter sentido completo, esse conjunto de palavras, e ainda por cima, a frase não precisa ser um conjunto de palavras. Às vezes uma frase só, às vezes uma frase, ela é formada por uma só palavra, ok? Então, esse conceito de que a frase é um conjunto de palavras, nem sempre vai ser muito importante, vai ser muito funcional, tá? Então, você vai pensar o seguinte, o que é uma frase de fato? Ela é um enunciado. Por que a gente fala que ela é enunciado? Porque ela é formada por palavra ou palavras, certo? Então, a frase vai ser um enunciado com sentido completo. Ela tem que ter sentido completo. E, além disso, para você perceber que ela tem esse sentido completo, ela tem que manifestar, apresentar um propósito comunicativo, ou seja, uma finalidade. Se eu produzo isso, eu tenho o objetivo de estabelecer comunicação. Então, esse propósito comunicativo é o objetivo de comunicação. Ele tem que ser cumprido, senão aquilo não está desempenhando a função de frase. Geralmente a gente delimita lá por ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou aqui dando aula e tal, meu marido está ali no quarto, e aí ele começa a gritar, fogo, fogo, fogo. Se ele começa a gritar isso, fogo, ele vai funcionar como frase? Pode funcionar como frase? Pode. O que eu vou pensar na hora? Nossa, alguma coisa está pegando fogo. Eu vou ficar alerta e vou querer ir lá ver o que está acontecendo, certo? Então, neste caso, fogo cumpriu um propósito comunicativo. Por mais que seja uma palavra só, ele cumpriu um propósito, né? Ele estabeleceu uma relação comunicativa. Então, é uma frase, porque é um enunciado com sentido completo que apresentou um objetivo de comunicação, uma finalidade comunicativa, ok? Agora eu estou aqui, por exemplo, dando aula para vocês e tal. Aí do nada eu viro e falo girafa. Se girafa não tiver nada a ver com esse contexto,
como não tem nada a ver com esse contexto, não vai constituir frase. Por quê? Porque não vai conseguir apresentar um propósito comunicativo. Então, se perguntarem para vocês, uma palavra pode formar uma frase? Pode, ok? Só que ela tem que ter sentido completo e tem que apresentar esse propósito comunicativo, ou seja, o objetivo de estabelecer a comunicação. Aí sim você tem uma frase, certo? Agora um detalhe, a frase, para ser frase, não precisa obrigatoriamente ter verbo, ou seja, ela não precisa obrigatoriamente ser formada, ser constituída por uma oração. Então vamos dar uma olhada aqui no que é oração. Eu coloquei que a oração é um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença do verbo, ok? Então é o seguinte, só a oração se tiver verbo ou locução verbal. Tanto, gente, que com certeza vocês lembram disso. Para você contar a quantidade de orações, você conta a quantidade de verbos ou de locuções verbais. Raiza, o que é locução verbal mesmo? É quando você junta dois ou mais verbos, que eles juntos vão indicar uma só ação. Por exemplo, eu sairei amanhã. Isso é uma oração. Por quê? Porque tem o verbo sairei. Eu vou sair amanhã. Isso também é uma oração, porque tem uma locução verbal. Vou sair. Sairei e vou sair passam basicamente a mesma ideia, né? Só que o sairei é um verbo, é uma forma simples, e o vou sair é uma locução verbal, porque você juntou dois verbos, né? Para indicar apenas uma ação, tá? Então você conta a quantidade de orações de acordo com a quantidade de verbos ou de locuções verbais. E é importante ressaltar uma coisa, gente. Peraí. Desculpa. É importante ressaltar uma coisa. Dentro da construção de oração. A oração não é só o verbo, tá? A oração é o verbo e todos os elementos sintáticos, todos os termos sintáticos se referem a ele. Sujeito, o predicado, né, os complementos, tudo isso vai fazer parte da estrutura da oração, tá? Então é um verbo, se a gente fosse dar um conceito, digamos assim, mais simples, mais básico, direto, nós falaríamos que a oração é o verbo ou locução verbal e todos os termos da oração, né? Todos os termos que se referem a ele, a esse verbo. Beleza? Estou dando os conceitos e depois eu vou dar os exemplos para vocês. E olha o conceito de período aqui, gente, por favor. Olha o que eu coloquei no período. Eu coloquei que o período é anunciado com sentido completo também, só que com uma diferença. Ele obrigatoriamente, para ser chamado de período, tem que possuir uma oração. Se você for analisar, olha aqui, o conceito de frase e de período, aqui essa primeira parte do conceito de período é igualzinho de frase. Olha só, frase enunciado com sentido completo, período enunciado com sentido completo. Então, essa primeira parte é igualzinha. Por isso, é o seguinte, professora, frase e período são exatamente a mesma coisa? Não, tá? O que a gente pode avaliar aqui dentro desses critérios? Todo período é uma frase, né? Porque ele vai ser um enunciado com sentido completo, com propósito comunicativo. Mas nem toda frase vai ser um período, porque nem toda frase possui o quê? Oração. Então, se a frase possui oração, ela pode ser chamada de período. Agora, o período, como obrigatoriamente ele precisa da oração para ser chamado de período, nem sempre vai ser chamado de frase, tá? E aí eu vou te dar uma outra dica. Sabe frase igual eu dei o exemplo para vocês? Fogo, socorro, né? Essas frases que não possuem verbo, elas são chamadas de frases nominais, né? Por quê? Porque elas são formadas por expressões nominais, ou classes nominais como substantivo, um adjetivo. Então, as frases que não possuem verbo, ou seja, que não são constituídas por oração, elas são chamadas de frases nominais, beleza? Se quiser anotar isso aí, pode anotar. Frase nominal é uma frase que não é constituída por oração, não é constituída por verbo, beleza? E o período, como eu disse, vai ser um enunciado com sentido completo, mas que obrigatoriamente possui o quê? Oração. Ele tem que ter oração para ser chamado de período. E aí o período é importante ressaltar que ele pode ter uma ou mais de uma oração, certo? O período que apresenta apenas uma oração vai ser chamado de período simples. E aí a gente vai ter uma oração chamada de oração absoluta.
Por que que ela é uma oração absoluta? Porque ela é única, certo? Então, quando eu estou falando isso porque são nomes que podem aparecer em provas, tá? Quando o período é simples, vocês vão ter uma oração chamada de oração absoluta, porque ela é a única no período, certo? E se o período for composto, ele vai ser um período formado por quê? Por mais de uma oração. Então, período simples, uma oração, período composto, apresenta mais de uma oração, ok? E aí, para a gente concretizar, avaliar aí, né, esses conceitos, eu coloquei exemplos para vocês, para a gente avaliar, beleza? Então, olha só, por exemplo, se eu estou numa situação lá, conversando com alguém, alguém me fala alguma coisa que eu não gosto, eu falo, nossa, que horror, socorro, fogo, né? Todas essas construções vão entrar no mesmo critério. Se esse que horror estabelecer comunicação, né, de forma concreta lá, de forma básica, cumprir a finalidade comunicativa, ela vai ser chamada de frase. Por quê? Porque é um enunciado com sentido completo, certo? Posso falar que tem oração aqui, pessoal? Não posso. Por que que eu não posso falar que tem oração? Porque não tem verbo. Então, se eu não tenho verbo, eu não tenho oração. Eu tenho simplesmente uma frase. Como eu disse anteriormente, você pode chamar essa frase de frase nominal, ok? Então, que horror é uma frase que não possui oração. Agora, olha o segundo exemplo. Esses doces parecem gostosos. Vamos supor que a gente está numa situação que tem um monte de doce, certo? E aí a gente olha lá aquele tanto de doce e eu viro para você e falo, ó, esses doces parecem gostosos. Tá vendo que eu tô falando da criação do contexto, que precisa de contexto? Então, vai ser uma frase? Vai, porque vai ser um enunciado com sentido completo, lógico que dando um contexto específico. Tem oração agora? Tem oração. Por que que tem oração? Porque tem um verbo. Qual é o verbo que a gente tem aqui? Parecem, tá? Então, é uma frase que possui uma oração. Agora, ó, presta atenção. A oração é só o verbo parecem? Não. A oração é o verbo e todos os elementos sintáticos que se referem a ele, que no caso seria o quê? Esses doces, gostosos, certo? Então, dentro da construção, vocês têm aqui uma frase que possui uma oração, por isso a gente vai chamar de quê? De período simples, ok? Então, tem uma frase que possui uma oração, vou chamar de período simples. Lembrando, como eu disse, galera, a oração não é só o verbo, a oração é o verbo e todos os elementos sintáticos se referem a ele. Então, como é que a gente vai avaliar? Esses doces parecem gostosos é uma frase que contém qual oração? Esses doces parecem gostosos. E como só tem uma oração, o período vai ser simples, ok? E o terceiro caso, o terceiro exemplo, você tem o seguinte. Esses doces parecem gostosos, mas não vou comê-los, pois estou satisfeita. Vamos lá. Se eu tô lá conversando com vocês e falo essa frase para vocês, vou chamar de frase porque enunciado com sentido completo também, né? Possui oração? Possui. Quantas orações ele possui? Ele possui 3 orações. Por que possui 3 orações? Se a gente for avaliar agora, galera, eu tenho 3 verbos, ok? Vamos lá, quais são os verbos? Parecem, comer, né? Do comê-los aqui. Na verdade, aqui você tem o vou comê-los, que é uma locução verbal, tá? E estou, que é mais um verbo. Então, você tem 3 orações. Você tem um verbo, vou comer, locução verbal, e o estou, que é outro verbo. Se eu tenho uma frase com 3 orações, quer dizer que eu vou ter um período composto, certo? E aí, pessoal, justamente pelo fato, ó, vou voltar o slide aqui rapidinho. Justamente pelo fato de eu ter 2 tipos de período, que é o período simples, que é o período formado por apenas uma oração, e o período composto, que é o período formado por mais de uma oração, que nós vamos ter 2 níveis, vamos dizer assim, de estudo da análise sintática. Nós podemos ter a análise sintática do período simples e a análise sintática do período composto, beleza? Então, agora é para onde a gente vai. Análise sintática do período simples. Galera, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Até agora, sobre frase, oração, período, alguma pergunta?
Tá de boa, tá indo tranquilo, tô rápido, tô devagar? O que vocês me falam? Conversa aí comigo. Vocês estão vivos aí? Tá tudo certo? Tá dando para entender? Beleza, então, qualquer coisa, vai mandando aí as dúvidas. Eu estava falando para os meninos do curso, quando eu falo vespertino, tá, pessoal, que eu dei aula para o curso vespertino ontem, que é o seguinte, a análise sintática, seja do período simples ou do período composto, ela é assim, ela começa com elementos mais fáceis e ela vai ficando um pouquinho mais complicada. Então, por isso, tudo que você tem que analisar, você tem que entender detalhadamente, até mesmo o básico aí, que é frase, oração e período. Por quê? Porque se você não entende, vai virando uma bola de neve. Eu falo isso que, para mim, isso é igual física. Gente, quando eu estudava, eu achava física muito difícil. Muito. Nossa, para mim era um negócio do outro mundo que eu nunca ia entender na vida, né? Então, isso aí acabava comigo. Mas por quê? Depois eu fui percebendo, aos poucos eu fui melhorando em física. Por quê? Porque eu não entendia, às vezes, uma coisinha básica. Como eu não entendi um ponto que eu precisava dele lá na frente para entender outra coisa, virava aquela bola de neve, aí eu nunca entendia a matéria. Então é importante, galera, a gente entender o passo a passo, tá? Olha só, me fizeram uma pergunta aqui, eu já vou responder agora, que ela é bem rápida. Professora, necessariamente a presença de mais de um verbo indica um período, na verdade não é uma oração composta, um período composto, tá? Se você tiver mais de um verbo, não sendo locução verbal, você vai ter um período composto, tá? Então, se você tiver mais de um verbo, você tem mais de uma oração. Se você tem mais de uma oração, o período é composto. É igual eu falei, só toma cuidado com a locução verbal, porque a locução verbal, vou dar exemplos, vou sair, vou comprar, né? Estou fazendo. A locução verbal ela não conta como duas orações, ela conta como uma só. Porque por mais que tenha dois verbos, os dois estão juntos para indicar uma mesma ação, tá bom? Tudo bem? Deu para entender? Beleza. Olha só, continuando aqui então, por nada. Bora lá. Agora a gente vai começar de fato a falar da análise sintática do período simples. Quando se fala em análise sintática do período simples, professora, quer dizer que a gente vai analisar períodos que tem só uma oração? Não, não é bem isso não. Quando a gente fala que nós vamos analisar, fazer a análise sintática do período simples, quer dizer o quê? O período simples, eu disse que ele é formado por uma oração. E essa oração é chamada de oração absoluta, né? Lembra que ela é única. Então, na verdade, não é que você vai analisar períodos só como oração. Você vai analisar uma oração sempre. Você vai analisar os termos da oração, aquilo que compõe uma oração, ok? Olha só, os termos da oração, eles foram subdivididos em 3 grupos, tá? Nós temos os termos chamados de termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. São esses três grupos, essas 3 classificações, tá? E esses nomes aqui dizem muito de cada um desses elementos, de cada um desses termos. Então, bora começar aqui. O que seriam os termos essenciais da oração? Pensa comigo, tudo que é essencial é indispensável, tá? Quando a gente fala nesses termos essenciais, eles trazem conceitos que são indispensáveis para que uma oração exista. Quais são esses termos essenciais? Sujeito e predicado. Só que aí você vira para mim e fala, ei, professor, ó, vou te falar um negócio, vou te pegar, você não vai saber me responder. Existe oração sem sujeito, né? O sujeito inexistente, oração sem sujeito. E aí, na verdade, não é que não exista oração sem o sujeito, existe. Só que é fundamental o conceito de sujeito para que você consiga analisar uma oração, ok? Então, o que é fundamental é esse conceito de sujeito. Por quê? Porque só existe predicado se existe verbo. E predicado, a gente vai estudar daqui a pouquinho, é tudo aquilo que é atribuído ao sujeito. Então, essa relação ela é fundamental, tá? Falou em termos essenciais da oração, que é o mínimo, é por onde você vai começar a análise sintática, é identificar o sujeito e o predicado, beleza? Depois dos termos essenciais, a gente começa a estudar os termos integrantes, né? Ó, só uma coisa, não é bem na ordem assim, não. Quando eu falo na ordem é porque algumas coisas a gente vai estudando e elas vão surgindo, mas nós vamos estudar todos esses elementos.
que seriam esses termos integrantes? Integrar vem de fazer parte, né? Então, se eu integro, quer dizer que eu faço parte de algo. Os termos integrantes são aqueles termos que passam a fazer parte da oração porque alguma palavra, porque alguma expressão exige a presença dele lá. Vou te dar um exemplo. Se eu viro para vocês e falo assim, eu gosto. O que você vai me perguntar? Você gosta de quê? De quem? Porque quem gosta, gosta de algo ou de alguém. O verbo gostar, ele exige um complemento, certo? Esse complemento, que vai ser o objeto indireto que a gente vai estudar, ele vai ser chamado de termo integrante. Por quê? Ele integra a oração, ele passa a fazer parte da oração, porque algum termo, alguma expressão exigiu a presença dele lá. No caso, o verbo, ok? E aí, esses termos integrantes que nós temos são quais? Nós temos os complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva e os predicativos do sujeito e do objeto, tá? Você vai entender, você vai pensar o seguinte, esse slide aqui, essa página, ela é uma espécie de roteiro, tá? Vai pensar assim, isso aqui é o roteiro das próximas aulas da Raiza. São as coisas que ela vai explicar. Por quê? Porque aí você tem uma noção de todos os elementos, mas eu vou explicar termo por termo, começando pelo sujeito, depois o predicado, vamos analisando os complementos verbais, ok? E aí a gente tem, por último, os termos acessórios. Gente, os termos acessórios são termos que são dispensáveis. Não confundam dispensáveis com inúteis, tá? Não é que uma coisa é inútil, ela não é inútil. Ela tem utilidade, só que ela é dispensável. Vou te dar um exemplo, você vai entender. Na nossa vida, vamos comparar aqui com a nossa vida, roupa é essencial. Você não pode sair de casa sem roupa, né? Na nossa construção social e tal. Se você sair de casa sem roupa, você vai causar, né? As pessoas vão te olhar, vai ter um estranhamento, né? Vai ser um negócio bem complicado. Agora, você pode sair de casa, por exemplo, sem relógio, sem anel, sem pulseira, sem brinco, que não vai causar tanto estranhamento. Anel, brinco, pulseira, relógio, colar, cinto, são acessórios, né? Se você for parar para pensar, se acessório não é essencial, por que nós usamos? Porque quando nós usamos um acessório, um brinco, um anel, uma pulseira, um relógio, um cinto, né? Você está acrescentando, agregando valor aí à sua imagem. Você está querendo se embelezar, né? Alguma coisa assim. No caso da oração, é muito parecido. A oração, ela pode dispensar um termo acessório, né? Ele pode ser tirado da oração e a oração continuar existindo. Só que a gente acrescenta esses termos acessórios a uma oração para agregar algum tipo de valor, para acrescentar algum tipo de informação. Por isso que eles são chamados de termos acessórios. Eles são dispensáveis, mas eles não são inúteis. Eles têm utilidade, tá? Ó, aí dentro dessa construção nós temos o adjunto adnominal, certo? O adjunto adverbial e o aposto, que são considerados termos acessórios. Eu coloquei uma observação aqui que é muito importante. Ainda tem um termo que é o vocativo, né? O vocativo é uma expressão de chamamento, é uma marca de interlocução. E eu coloquei como observação por quê? Eu sei que vocês estudam por diversas fontes, né? Vocês estudam pela apostila de vocês estudam pelo material que o professor traz na aula, só que vocês estudam por outras gramáticas, estudam pela internet também, né? Pelo Google lá, faz a pesquisa e tal, que inclusive tem que tomar bastante cuidado, porque na internet tem um monte de besteira, um monte de coisa errada, porque como um ambiente que não é tão controlado assim, a informação, né, que é passada não é tão controlada assim, tem que tomar bastante cuidado. Mas vocês se informam por diversas fontes, tá? E aí, no caso do vocativo, você pode encontrar duas coisas. Tem autor que fala que ele é um termo acessório, tá? Então, você pode encontrar o vocativo aqui no grupo dos acessórios. E tem linguista que fala que o vocativo é um termo independente, que é uma visão que eu concordo. Isso não vai mudar em nada a sua vida, porque o importante é você saber o que é um vocativo. Mas eu estou comentando que você vai encontrar isso só para você não achar estranho o que eu coloquei. Vai ter livro, vai ter autor, linguista, que vai colocar aqui nos termos acessórios, certo? Mas por que tem linguista, professora, que fala que ele é um termo independente? Gente, você sempre vai isolar lá o vocativo por vírgula. Então, como você vai sempre isolar o vocativo por vírgula, ele é um termo que você pode colocar, tirar, mudar a posição dele dentro da oração, que não vai fazer diferença. Por exemplo, Rafael, vem aqui.
Ou vem aqui, Rafael. Tá vendo? Muda a posição do termo Rafael, que é um vocativo, uma expressão de chamamento, e ele não altera em nada lá a construção do meu período, ok? E aí, seguinte, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que começar a estudar os termos. Opa! A gente vai ter que começar a estudar os termos da oração, certo? Como eu disse para vocês, nós vamos começar pelos termos essenciais, especialmente pelo sujeito. Então, bora lá? Olha só, nós vamos começar falando sobre os tipos de sujeito. Como eu disse, eu acredito que a professora já tenha visto com vocês, mas a gente vai revisar de qualquer forma, tá? Agora eu preciso de vocês. Como que eu faço para descobrir o sujeito sintático da oração? Ou seja, o que eu tenho que fazer para descobrir o sujeito, gente? Quem pode falar aí para mim? Como que eu descubro o sujeito de uma oração? Gente, me deixa no vácuo, não. Como que eu descubro o sujeito de uma oração, galera? O que eu tenho que fazer para descobrir o sujeito? Ninguém, gente. Gente, vocês vão me deixar abandonado aqui mesmo? Não? Então tá bom, então eu falo, né? Como que eu faço para descobrir o sujeito? Para descobrir o sujeito de uma oração, na hora que perguntarem qual é o sujeito da oração, alguém me respondeu. Quando se refere a algo, alguém, marca o verbo, tá? Tem uma relação aí com isso tudo que vocês falaram. Só que mesmo assim, a gente tem um macete. Para descobrir o sujeito, qual é o macete que a gente tem? Perguntar para o verbo. Então, eu vou te falar um negócio. Eu dou aula há muitos anos já de gramática, eu vivo disso, né? Então, eu tenho obrigação de saber um monte de coisa. Mas eu falo sempre para os meus alunos, todos de qualquer série, tá, gente? Eu dou aula para primeira, segunda, terceira série, curso, para todas essas turmas. Eu sempre falo para todos. Quando você vai fazer uma análise sintática, você tem que entender que você vai analisar os termos da oração, no caso do período simples. Então, é fundamental que se você for analisar uma oração, você tem que achar a primeira coisa que você vai ter que achar na oração é o verbo. Achou o verbo, aí você vai conseguir achar o sujeito, o predicado. Então, primeiro ponto, acha o verbo. E aí, para descobrir o sujeito, você vai fazer o quê? Perguntar para esse verbo, ok? Então, olha só. Eu comecei aqui com o exemplo de uma charge. A charge, pessoal, ela é um gênero textual cuja finalidade, né, é produzir algum tipo de crítica. Ela é temporal, porque se você, por exemplo, pegar uma charge de 10 anos, 15 anos atrás, você não vai ter uma facilidade muito grande de interpretá-la se você não souber o contexto histórico, né, social, econômico, político da época. Você não vai conseguir, tá? Então, por isso que a gente fala que a charge é temporal. E ela tem como objetivo e finalidade produzir uma crítica, geralmente sobre questões sociais, tá? E aí você tem o seguinte, tem a professora, que eu espero sinceramente que eu não seja igual a essa professora, e tem o aluno. O quadro, e aí no quadro é escrito assim, o eleitor confia na honestidade dos políticos. A professora pergunta, quem é o sujeito da oração? Quando ela fala sujeito da oração, ela está perguntando sobre o sujeito sintático, né? Estrutural. Beleza. Para descobrir o sujeito sintático aqui, primeiro, identificou o verbo, pergunta para ele. Qual que é o verbo aqui, gente? Fala para mim. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Qual é o verbo, gente? Confia, isso mesmo, o verbo é confia. E aí, para descobrir o sujeito, você pergunta para o verbo: quem confia na honestidade dos políticos? O eleitor. O eleitor vai ser o nosso sujeito sintático, que é o sujeito que a professora espera que o aluno responda. Só que aí ele responde como? Só pode ser um mané, porque ele não está falando do sujeito sintático, ele está falando do sujeito ser social, né? E por quê? Porque ele está falando que os políticos não são honestos. A gente tem um pressuposto de que a criança está desenvolvendo uma crítica, o aluno está desenvolvendo uma crítica, falando que os políticos não são honestos. Então, o que acontece? Você tem, para a professora, o sujeito sintático e para o aluno,
o sujeito, pessoa, ser social. Então, tomem bastante cuidado com essas referências, ok? Por quê? Quando a gente fala em sujeito, né? Qual o conceito de sujeito? O que é o sujeito? O sujeito, pessoal, ele é a pessoa da oração. Quando eu falo pessoa, não precisa ser um ser humano. Porque se eu falo, a parede caiu, o que caiu? A parede. Quem caiu? A parede. E a parede é o sujeito da oração. Então, o sujeito, ele é a pessoa da oração. E também você vai pensar que o sujeito é aquele a quem o predicado se refere. O predicado se refere a algo ou alguém, que vai ser, no caso, o sujeito, ok? Então, tudo que está no predicado vai ser atribuído ao sujeito. E aí, quais são as classificações que a gente tem de sujeito? Todo mundo lembra que tem simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente, que vai ser a nossa oração sem sujeito, né? Só que é o seguinte, nesse primeiro momento, antes da gente ir para o intervalo e depois, mais à frente, a gente tem a nossa próxima aula, eu queria que vocês pensassem o seguinte, na verdade, nós vamos ter a seguinte divisão. Nós temos os sujeitos determinados, que são simples, composto e oculto, esses três que eu coloquei, sujeitos indeterminados e os sujeitos inexistentes. Vamos pensar desse jeito, tá? Por quê? Porque uma coisa que vocês confundem muito, por exemplo, é o sujeito oculto com o sujeito indeterminado. E tem uma diferença. Primeira diferença eu já marquei. Sujeito oculto, ele é determinado. E o indeterminado, como o próprio nome fala, é indeterminado, ok? Vamos lá, então, ver esses três primeiros. Sujeito simples, composto e oculto. O que os três têm em comum, gente? Os três são determinados. O que isso quer saber? Eu sei que é um sujeito, eu consigo identificá-lo na oração, tá? Mas qual vai ser a diferença entre o sujeito simples e o composto do oculto? O simples e o composto são explícitos. Por isso, eles vão ter núcleo, ok? O simples e o composto são explícitos. Por isso que eles vão ter núcleo. Já o oculto, ele vai ficar implícito, tá? Então, e o sujeito simples e o composto, professora? Qual a diferença? A quantidade de núcleos. Então, vamos lá. O sujeito simples, determinado simples, ele é explícito porque ele apresenta um núcleo apenas. Os alunos farão a prova. Quem fará a prova? Os alunos. Descobri que o sujeito é alunos. Ah, professora, mas os alunos é um monte de gente. Não importa. Você classifica o sujeito de acordo com a quantidade de núcleos. Núcleos é a quantidade de termos que vai, de fato, determinar esse sujeito. O único núcleo que eu tenho aqui é alunos. Não importa se esse núcleo está no singular, se ele está no plural. O único núcleo que eu tenho é alunos. Mesma coisa se eu substituísse alunos por eles. Eles farão a prova. Quem farão a prova? Eles. Eu tenho apenas um núcleo, ok? Então, sujeito simples tem apenas um núcleo, não importa se ele está no singular ou no plural, é só um núcleo. Já o sujeito determinado composto, ele também é explícito, porque ele vai ter núcleo, só que agora ele vai ter mais de um núcleo. Exemplo, os alunos e o professor participaram da feira. Descobriu o sujeito, pergunta para o verbo. Quem participou da feira? Os alunos e o professor. Sujeito composto, porque apresenta dois núcleos. Quais são os núcleos? Alunos e professor. Observem uma coisa, então. Sujeito simples e composto. O que eles têm em comum? Ambos são determinados. Qual vai ser a diferença? O simples tem um núcleo e o composto vai ter mais de um núcleo. Não importa se está no singular ou se está no plural, ok? E a última observação, só para eu fechar, porque meu tempo está acabando. O núcleo do sujeito geralmente vai ser representado ou por um substantivo ou por um pronome, certo? São as classes de palavras que geralmente são núcleo do sujeito. Queridos, eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu vou dar continuidade falando do sujeito oculto, beleza? Fechado? Então, próxima aula de hoje eu vou falar sobre o sujeito oculto, indeterminado e inexistente. E aí vai dar tempo também da gente começar a falar de predicação verbal, provavelmente, tá bom? Pessoal, é um prazer conhecê-los, mesmo que à distância, mesmo que eu não veja o rosto de vocês, tá bom? E daqui a pouco Igualmente. eu tô de volta aí. Obrigada, gente, por me receber. Nada. Beijos, beijos e até daqui a pouco, tá? Até mais, gente.